Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui nas galerias, imprensa, público que nos assiste pela internet. Eu tenho observado, senhor presidente, que o vereador Almir Fernando tinha uma frase que ele dizia que essa casa era uma grande caixa de ressonância. Tudo que a gente falava ecoava não só no Recife, até passava as fronteiras do Recife, mas hoje eu noto que também é um grande estúdio onde muita gente dá um corte e bota a sua retórica na sua rede social. Então, fiz aqui algumas anotações para poder pontuar em relação a esse projeto de lei. Primeiro que é muito fácil dizer assim, porque tal serviço é 5% e as bets é 2%. Se Recife não coloca em 2% as bets que hoje estão regulamentadas, Recife vai deixar de ter empresas sediadas aqui no Recife e vai deixar de arrecadar. E a gente não está simplesmente vindo aqui baixar o imposto dessa atividade. Hoje, no Recife, essas empresas já são taxadas em 2%. Porém, elas são taxadas em 2% quando a sede fiscal delas estão sediadas no bairro do Recife, Santo Antônio e São José, ou seja, onde é o Recentro. Então, quando o Recentro foi criado, já foi previsto que seria 2% para esse tipo de atividade. E caso o prefeito quisesse, e eu quero ser muito franco, e se eu pudesse, a gente taxava a bet em 10, em 20, em 30, a gente poderia taxar num valor muito maior. Porém, se a gente coloca uma tributação maior, as empresas pegam seu banquinho e vai para outro município, e o Recife é quem vai perder. Então, quanto às emendas que foram propostas e que tem o lado social, eu queria que todos os empregos do Recife foram para os recifenses. Juro que eu queria isso. É lógico, eu acho que tenho certeza aqui. Você prefere empregar alguém de São Paulo, alguém de Recife. Eu quero do Recife. Tenho certeza que qualquer vereador vai fazer esse corte e vai dizer isso. Porém, você fere uma série de princípios, como o princípio da isonomia, o da liberdade econômica. Então, são propostas que a gente não poderia aprovar. E na hora que a gente aprova uma emenda para que 3% aqui no Recife, e a gente pode legislar sobre matéria de interesse local, na hora que a gente coloca que 3%, ou 4%, ou 5%, ou 10%, enfim, qualquer percentual do lucro dessa empresa seja destinado a, por exemplo, trabalhos sociais no estudo de fazer com que as pessoas diminuam as apostas, repito, você fere o princípio desse projeto, que as empresas vão dizer, no Recife eu tenho essa obrigação, em São Paulo, por exemplo, eu não tenho. Então, por que eu vou ficar em Recife? Eu vou me embora para um outro município, e só quem perderá é o Recife, que vai perder a arrecadação dessas empresas que, todo mundo sabe, estão regulamentadas. As bets hoje nada mais é, e eu costumo sempre dizer, é uma evolução, vamos assim dizer, do jogo do bicho, que é uma contravenção penal que existe há mais de 100 anos no Brasil e que o Estado resolveu regulamentar e que, com isso, alguns municípios começaram se articulando para poder o quê? Ter a sede dessas empresas aqui. E o fato da sede ser em Recife, em Olinda, ou em Jaboatão, ou em São Paulo, não vai fazer com que as pessoas deixem de apostar. E por isso que essa discussão do lado social, ela não deve ocorrer apenas, não somente no Recife, ela deve ocorrer do ponto de vista federal, para que haja, naturalmente, uma isonomia, para que municípios não tenham vantagens em relação a outros. E aí eu não insisto, não se faz obra sem recurso. Recife perder essa arrecadação, quem vai perder é apenas o Recife. Eu tenho mais algumas considerações a fazer, mas queria ouvir com muito carinho o vereador Rinaldo Júnior. Eu ainda vou tentar que os vereadores do Partido Novo votem essa importante matéria. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça, e aí é importante, é um parecer técnico, é um parecer que apresentou em votação que existia vícios de iniciativa, por exemplo, que prejudicariam um projeto. A Comissão de Legislação e Justiça não discutiu o mérito do projeto. Por exemplo, eu, como defensor do trabalhador, adoraria aprovar uma emenda que favorecesse a geração de empregos. Mas o debate é aqui, político. A exemplo que o companheiro vereador Gilson Machado me informou que votaria contra esse projeto. Gilson votaria contra esse projeto. Mas na Comissão de Legislação e Justiça, legalista como é que ele é, ele entendeu que esse vício de iniciativa tornaria o projeto inconstitucional. Então, votar contra esse projeto hoje
à luz da informação que não votaria, porque a comissão rejeitou, porque a comissão não escutou o povo, a comissão... É um discurso muito raso, porque o papel da Comissão de Legislação e Justiça é justamente a análise da constitucionalidade desses projetos. Então, como presidente dessa comissão, eu tenho que defender o relatório que foi feito, a votação que foi feita, porque lá, no seio da comissão, o projeto apresentou um vício de constitucionalidade. Aqui, na arena da democracia, esse palco que a gente tem hoje aqui para falar para o povo, eu concordo plenamente com o nosso líder. Concordo demais. Perder essa arrecadação é justamente perder obras de benefício do povo. Parabéns pela explicação e eu já peço aí o apoio da bancada do PSB e de todos que fazem o governo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rinaldo Júnior. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. Importante o registro que Vossa Excelência fez em relação, como eu disse há pouco, a que essas emendas, por mais que a gente quisesse aprová-las do ponto de vista social, do ponto de vista de ser bairrista, de ajudar o recifense, elas violam princípios jurídicos importantes, como eu disse, o princípio da isonomia, o princípio da livre iniciativa, o princípio da liberdade econômica. Eu vejo aqui, alguns juristas, inclusive, estão aqui nas nossas galerias, e tenho certeza que, enfim, do ponto de vista, repito, por ser bairrista, do ponto de vista social, a gente gostaria que essas emendas fossem aprovadas. Mas, enfim, já escuto a vereadora Cida Pedrosa. Primeiro, pode parecer contraditório, mas não é. Eu sou contra todo tipo de jogos, mas sempre lutei pela legalização de todos, porque eu não acho que o Estado pode ficar à parte, vendo o jogo acontecer, rolar dinheiro e ele não pegar uma fatia para investir nas necessidades do povo. Então, isso era uma coisa que eu ficava o tempo inteiro dizendo, não pode, tem que legalizar. Inclusive, se discute hoje no Congresso Nacional novas formas de legalizar, já está legalizado, mas de como melhorar isso. Por exemplo, da mesma forma que a pessoa que produz álcool, cigarro, paga impostos maiores, as bets pagaram impostos maiores. Vai ser extremamente bem-vindo, bem-vindo. Então, quanto mais dinheiro, como eu sou comunista, quanto mais dinheiro entrar para o Estado, aqui no caso o Estado, prefeitura, poder utilizar esses recursos para investir em políticas sociais, em políticas públicas, porque as pessoas pensam, não, tem que investir só na assistência social, por que não pode investir em infraestrutura? Infraestrutura não faz diferença, é assistência social, as pessoas moram nas áreas pobres, precisam de barreira, então o importante é o dinheiro entrar. Nós não estamos discutindo aqui uma lei que vai conceder, já está concedida. O que nós estamos discutindo é deixar de conceder só para elas estarem sediadas no centro do Recife, para poderem ser sediadas em qualquer lugar do território. Até o STF já garantiu a constitucionalidade e que diz que qualquer imposto sobre serviço, exploração de jogos, cupom, bilhete, tem validade. Então, assim, nós não temos mais nenhuma discussão constitucional sobre isso. Isso é uma relação pacífica, Samuel. E, para terminar, eu digo, eu sou, inclusive, a favor da legalização do jogo do bicho. Eu quero que entre dinheiro para o Estado. Eu sou comunista e quanto mais forte o Estado, melhor o povo vai ser assistido. Então, a gente tem que parar. Uma coisa que me deixa muito assustada é que os liberais dessa casa, que deveriam defender isso com unhas e dentes para defender as empresas, não defendem. Então, eu não sei onde é que está. Eu defendo por um motivo muito simples. Eu quero o povo bem. Para o povo estar bem, as prefeituras têm que ter dinheiro, a nação tem que ter dinheiro, os governos estaduais têm que ter dinheiro para investir. Agora, os que defendem as empresas com unhas e dentes deveriam estar defendendo, inclusive por outros motivos, por beneficiar o capital. Então, assim, é muito complexo a forma como se dá as discussões.
inclusive do ponto de vista ideológico nessa casa. Por isso que eu vou votar assim com muita tranquilidade, e apesar de ser contra qualquer tipo de jogo, mamãe não deixa a gente jogar apostado, nada, não aposto em nada. Mas vou votar sim. Muito obrigado, vereador. Se incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência, e eu não sou comunista, mas também defendo que o Estado precisa ter recursos para investir. Eu sou do MDB, sou um partido de centro, mas obras de infraestrutura, como a construção de barreiras, obras de pavimentação de rua, a construção de quadras, uma construção de um compás, sem sombra de dúvida, dentro da comunidade, isso traz oportunidade, e só se faz esse tipo de obra se tiver recurso. Então, inclusive para registrar, o projeto ele é muito claro, o texto dele é muito claro, ele apenas inclui o item 19 de um artigo do Código Tributário Municipal, que é exatamente em relação às BETs, como bem disse Vossa Excelência, justamente para poder essa tributação pegar qualquer sede fiscal desse tipo de BET no nosso Recife. Eu escuto ainda o vereador Eduardo Moura. Agradeço a palavra, vereador Samuel Salazar. Essa aqui é a democracia boa, obrigado. Então, só para deixar claro, pelo menos na minha fala, coloquei muito claramente que o ponto de não deixar as empresas saírem do Recife é um ponto positivo. É um ponto positivo. E é entendível a conta que foi feita. Pô, se tem outra cidade ali que está oferecendo uma alíquota de imposto menor, para não perder essa receita, vamos ajustar aqui, tranquilo. O que eu questiono, e aí é uma questão em particular, temos a grande chance de pegar uma empresa que tem muito lucro, que pode deixar uma parte desse lucro aqui no Recife, mas de empregar mais recifenses e de fazer com que parte desse lucro seja destinada ao combate ao vício. Então, assim, eu estou tentando compreender por que essas emendas não foram aceitas nas comissões. Porque, veja, não se foi pedir em nenhum momento que o projeto não fosse feito. Acredito, inclusive, na minha visão, que diante do cenário exposto, se for um cenário verídico, eu acho que dá certo fazer esse projeto. Entenda, se eu vou perder receita porque uma cidade está oferecendo uma alíquota menor, opa, vamos ajustar aqui para não perder essa receita, que é importante para a cidade, perfeito. Mas por que não também chamar essas empresas com um lucro tão grande e dizer assim, vem cá, eu tenho um problema no Recife sério, que é o desemprego. Você vai me ajudar com isso. Tem um problema aqui, que é a questão do vício. Você vai destinar parte do seu lucro aqui para um programa para combater o vício. Então, eu queria entender por que essas emendas não foram aceitas, para que o povo do Recife entenda por que isso não foi aceito. Basicamente é isso, vereador. Muito obrigado pela parte, vereador. Inclusive, Vossa Excelência agradeceu e ressaltou a democracia. Eu gosto sempre de dizer, da minha parte, sempre haverá a parte. Diferente de alguns colegas vereadores que, por vezes, negam a partes aqui nessa casa. Eu nunca fiz isso e nunca farei. Mas, do ponto de vista jurídico, conforme já dito, violam princípios que a gente não poderia aprovar. E eu digo, qualquer vereador aqui, se perguntar bairrista como o recifense e até os que não são nascidos no Recife, mas hoje estão como vereadores, lutam por um Recife melhor e que gere mais emprego na nossa cidade. Mas a gente viola princípios, como eu disse, da isonomia, a gente viola princípio da livre iniciativa e da liberdade econômica. E aí eu volto ao que eu disse anteriormente. Senhor presidente, se porventura estourar meu tempo, eu já queria pedir, pelo fato de ser um projeto de lei do Executivo, na condição de lei do governo, ter o tempo dobrado. Na hora que a gente aprova, por exemplo, a emenda específica de Vossa Excelência, onde 3% da arrecadação das empresas seja destinado a trabalhos sociais para diminuir o vício da aposta. Essas empresas simplesmente diriam, em Recife eu tenho essa obrigação, eu vou me embora para outro município. Essa discussão, ela não pode se dar do ponto de vista local aqui no Recife. A gente precisa manter a competitividade para que Recife não perca essas empresas aqui, para que a gente não perca a arrecadação e tente, de certa forma, não com uma obrigação legal dessa, mas do ponto de vista de tentar construir, já que se as empresas também querem se manter aqui, é porque elas querem ajudar o Recife. Então, a gente pode tentar construir isso do ponto de vista da empresa ser parceira do Recife. Se as empresas querem ficar aqui, é sinal de que, de cara, elas já querem ajudar o Recife. Mas se ela tiver uma obrigação dessa e ela disser assim, eu não quero investir 3%, eu quero investir 1%, o que ela quiser já é bom para o Recife. Mas na hora que eu imponho, eu estou ferindo a iniciativa do projeto, porque, de certa forma, indiretamente, eu estou aumentando a tributação, entre aspas, a essa empresa. Então, como eu disse, perder
essas empresas aqui no Recife hoje é perder a arrecadação, é deixar de fazer obra, é deixar de ajudar o Recife. Eu escuto o vereador Heriberto Rafael. E para complementar a resposta de Vossa Excelência, vereador Samuel Salazar, trazer também que no projeto, quando foi aprovado na regulamentação lá em Brasília, já prevê que essas empresas destinem recursos para serem feitos o trabalho de contenção do vício, inclusive barrando certos jogadores que têm excessos, são abusivos, repetição de apostas, valores de apostas excessivos. Isso já é previsto na lei. E como Vossa Excelência bem explicou, a outra proposta que seria de contratação do profissional, por mais que todos aqui quisessem, né, a gente sabe que fere a lei de liberdade econômica, então a gente estaria, inclusive, infringindo a nossa Constituição, aprovando essa emenda. Então, quando a gente fixa a empresa aqui, naturalmente, isso deve acontecer, isso vai ocorrer, de contratação de mão de obra, né, recifense. Então, o projeto hoje, a expansão, na realidade, do território, porque já estava aprovado o percentual, a expansão para o território todo faz com que a gente garanta a permanência de empresas e consiga atrair novas empresas, gerando não só receita para a prefeitura, que vai se transformar em ações e melhorias para a população, mas também gerando novas oportunidades de emprego. Então, as emendas de Vossas Excelências, elas estão acatadas dentro desse projeto, de toda maneira, pelo nível nacional, como falei, que já está aprovado a discussão de melhorias para a contenção do vício, inclusive com mecanismos impostos às empresas para que eles tenham como barrar certos comportamentos abusivos de jogadores e ainda no nosso território garantindo a chegada de novos empregos. Concordo, vereador Heriberto Rafael, com a parte de Vossa Excelência. Muito obrigado pelas palavras. E só retomando para a gente poder finalizar, mais uma vez, destacar o vereador Eduardo Moura que esse lado social, a gente não pode apenas, tão somente, tratar o Recife como uma ilha e discutir ele aqui no Recife. Ele precisa ser discutido do ponto de vista federal, para que as empresas, onde quer que elas estejam, no Recife, em São Paulo, em Barueri, por exemplo, em João Pessoa, em Campina Grande, elas sejam taxadas do ponto de vista federal para ter custos do ponto de vista de desestimular a questão das apostas. E aí, só fazendo um parêntese de que alguns anos atrás, acho que alguns aqui irão se recordar, Recife sediava uma empresa de cartão de crédito, era o Hipercard. E chegou um determinado momento que o Hipercard saiu daqui do Recife e foi-se embora para Barueri, que na época, quando começou a existir cartão de crédito, Barueri levou um monte de incentivo e várias empresas de cartão de crédito levaram suas sedes para lá. Então, Recife não pode perder o bonde da história e perder a arrecadação dessas empresas, como a outrora perdeu a arrecadação do Hipercard, que não tenho dúvida que fez falta para o Recife, porque, como bem disse a vereadora Cida Pedrosa, é importante a gente arrecadar para o Estado para fazer obras de infraestrutura, calçar rua, barreira, escadaria, corrimão, Compaz, que é uma bandeira que eu gosto sempre de defender, que é do nosso partido, e que leva um lado social para dentro da comunidade. Então, como foi dito aqui, a gente não pode, e não é isso que a gente faz aqui nessa casa, os 37 vereadores, a gente não pode aqui assinar simplesmente um projeto porque ele é bom para o prefeito. A gente tem que assinar um projeto porque ele é bom para o Recife. E o prefeito passa e a lei fica, e essa lei ela é importante, repito, para o Recife, e desde já eu peço a votação de todos os colegas vereadores votarem nesse projeto, votar sim. Muito obrigado, senhor presidente.